Aqui eu vou apresentar para vocês, tá? Hoje vou conversar com a Alessandra, que é advogada. Trabalha, tem foco aí especializado na área médica, né? Direito médico. Ela é, além de advogada, é professora, é escritora. O Alexandre, ele é farmacêutico e ele é professor. Então, hoje nós vamos fazer esse encontro aqui multidisciplinar, com o intuito de falarmos para vocês a respeito das medicações off-label, de algumas delas, tá bom? Que vêm sendo utilizados aí no tratamento, suposto, né, tratamento para Covid. O nosso intuito aqui, ele não falar assim, isso está certo, isso está errado, dividir opiniões. O nosso intuito é trazer a ciência, o que nós temos hoje de bom e concreto, que a gente vem construindo nessa caminhada, e eu acho que vai ficar aí um pouco a cargo também de cada um interpretar, saber, né, o que é, o que não é, o que pode ser, o que não pode ser. Então, o nosso intuito inicial é esse, a gente não entra em nada de assunto político, nada disso, é ciência. E quando eu optei também por trazer a Alessandra, é para a gente colocar assim. Eu adoro essas partes de direito, porque direito não tem muito aquilo da gente ficar pode ou não pode, né? Ou é ou não é. Então, ou você segue ou você não segue. Quando começa a entrar um pouquinho na ética, ele já começa a dar uma diferença. Mas é para trazer esse lado para a gente também, do que pode e do que não pode neste contexto. Então, para as pessoas que estão entrando agora, que entram ou pela doutora Alessandra ou pelo doutor Alexandre, que não me conhece, eu sou médica, tá? Médica da família e da comunidade, também tenho especialização em medicina nuclear e venho trazendo vários temas aí para serem discutidos com vocês. Então, todos sejam muito bem-vindos. Então, vocês dois, novamente, sejam muito obrigados, bem-vindos e muito obrigada. Eu vou começar, então, com a primeira pergunta. Vamos lá? Bora. Eu costumo dizer assim que na Covid, né, nessa história, como é uma doença nova, é como se a gente tivesse caído numa guerra de repente. E durante essa guerra que a gente vem construindo todos os nossos armamentos, as nossas estratégias para saber lidar com esse inimigo. E como uma fonte de estratégia, a gente tem aí já medicamentos existentes, que são aí os medicamentos off-labels na tentativa de estar utilizando. Para a gente colocar aqui todo mundo, doutor Alexandre, para entender, porque inclusive já até me fizeram esse tipo de pergunta, explica para a gente o que são os medicamentos off-label. Ótimo. Bom, primeiro agradecer, Flávia. Obrigado aí pelo convite. Tá? Já tocou numa área que eu particularmente gosto muito de conversar. A minha formação, eu sou especialista na área de farmácia hospitalar, já trabalhei em UTI, então faço a farmácia clínica e hoje eu estou praticamente, até uma situação foi esporádica no período de Covid, eu não estou no ambiente hospitalar, estou mais na produção do material técnico mesmo. E para falar do off-label, a primeira coisa que a gente tem que saber, às vezes a gente usa o termo medicamento off-label, mas assim, off-label é aquilo que, se fosse fazer uma tradução literal, é aquilo que está fora da bula, né? Seria essa a tradução literal. Mas na verdade o off-label, ele é um ato médico. Ele é o ato da prescrição médica, o ato de prescrever, de fazer a farmacoterapia ali, daquilo que ele acredita ser necessário. Bom, então em relação a isso, o off-label, ele é aceito no mundo todo, tá? Não há nada de errado com o off-label. E pelo contrário, a gente vai falar de vantagens futuramente. Então, hoje a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, entende o off-label da seguinte forma. O medicamento, por si, ele é registrado em nosso país, na Anvisa. E todas as indicações terapêuticas comprovadas por meio de todos os ensaios clínicos, por meio de todos os estudos das fases 1, 2 e 3 do medicamento, vão estar lá na bula. Então, você já tem comprovadamente para que serve o medicamento, e é isso que a Anvisa entende. Isso é o registro e autorização do uso do medicamento em nosso país. Entretanto, pode acontecer a necessidade do uso do medicamento pela observação clínica, então, né, do prescritor, de colocar esse medicamento em uma ou outra terapia de acordo com a avaliação dele. Pra você ter uma ideia, nós fazemos o off-label já há muito tempo e com grande frequência na pediatria.
A pediatria ela é carente de estudos. Para você ter uma ideia, em média, 75% dos medicamentos usados na pediatria hoje não foram devidamente estudados para essa população. E o que o pediatra precisa fazer? O que o clínico precisa fazer? Ele vai adaptar aquilo que foi feito estudo para o adulto e colocar para a pediatria. Porque não foi feito estudo. Então isso é off-label. Está fazendo off-label. O off-label é muito mais frequente do que a gente pensa. Agora vamos contextualizar a época agora dos dias atuais de Covid. Sim, a busca por um arsenal terapêutico, a busca pelo entendimento da doença ainda é pequena. Nós ainda não temos a quantidade de conteúdo suficiente para fazer essa abordagem. Então, neste momento, começam a surgir várias tentativas. É empírico a questão, mas detalhe, precisa ser empírico a partir de dados já pré-existentes, de algo que vai te balizar na escolha. Aí eu acho que a doutora Alessandra vai até ajudar nessa situação, porque você vai fazer uma ação e o off-label é de total responsabilidade do prescritor. Ele assume para si a responsabilidade do cuidado. Então ele vai fazer a prescrição, mas ele vai se basear, com certeza, em algum tipo de estudo, em outros resultados, no mecanismo de ação do medicamento. É isso que vai norteá-lo a fazer realmente um off-label de uma maneira correta. Agora, só para fechar minha fala inicial, o off-label, ele é, sim, vinculado a uma responsabilidade, a responsabilidade do prescritor, e caso isso venha a se tornar um agravante, trazer algum resultado danoso ao paciente, ele sai da situação off-label e vira erro. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Existe aí um limiar nessa situação. Você, a partir do momento que assume a prescrição para off-label, você também está assumindo riscos e caso isso venha trazer dano ao paciente, ele sai da figura do off-label, do tratamento, e ele vai para o campo do erro. Tanto que o sistema Vigimed hoje da Anvisa já aceita a notificação por qualquer pessoa, a partir do momento que ela queira entrar no sistema, fazer uma notificação do uso off-label do medicamento. Não há problema. Agora, se gerou dano, aí é uma outra situação. Certo, muito bem colocado. Então, pessoal, acho que ficou bem claro, né, para vocês entenderem. Então, se eu tenho o medicamento X, vou fazer um exemplo aqui bem esdrúxulo. O medicamento X que é para o meu nariz. E por determinadas características desse medicamento eu decido utilizar para o meu olho, isso seria um off-label. Então, na indicação na bula para uma coisa, para o nariz, mas eu pego esse remédio e vou tentar utilizar para o olho. Um detalhe muito legal que você relatou aí, porque as coisas não vêm assim do nada, né? Então, nós já temos medicamentos hoje que são utilizados que têm um porquê de serem utilizados. Já existem estudos prévios e nós vamos falar isso adiante. A gente, de repente, não acorda e pensa, nossa, vou utilizar açafrão com limão para Covid. Não, não é assim. Então, ótimo. Outro detalhe bem interessante que ele disse da pediatria, a Maria Néria, que ela colocou um comentário que esses medicamentos também são muito utilizados nas doenças raras. Isso é muito importante, por quê? Porque doenças raras, infelizmente, gente, é raro. Então, o que a farmácia, né, as indústrias farmacêuticas pensam? Não dá renda fazer um medicamento para uma doença rara, porque isso a gente vai vender pouco. Então, por isso, esses medicamentos são muito utilizados são medicamentos off-label utilizados para doenças raras. Então, Alexandre, como você disse que esses medicamentos eles existem, né? Mas a outra pergunta é, a Anvisa, ela permite esse uso? A Anvisa permite o uso, a Anvisa reconhece o uso do off-label. É até interessante, porque situações que estão descritas na bula, elas acabam com o tempo tendo que ser ajustadas e melhoradas até pelos resultados que o off-label acaba trazendo. O importante da prescrição off-label que eu vejo, do uso off-label, é que
paralelamente a fazer um uso, a fazer uma prescrição off-label, que você possa também estipular um acompanhamento científico correto, um registro dos dados, ter ali o termo de consentimento livre e esclarecido do seu paciente, saber que ele também está ali junto, sabendo do que está acontecendo com ele, não é uma coisa por si só, uma medida unilateral, tem que ver as duas partes que estão envolvidas. Então, assim, a Anvisa reconhece, ela sabe que o procedimento, às vezes, sabe, o medicamento é off-label aqui no Brasil, mas a mesma situação, né, dele de prescrição já está registrada lá no FDA, lá nos Estados Unidos está ok. Mas a empresa, por algum motivo, não colocou aqui no registro aquele uso do medicamento, então passa a ser off-label. Olha, né, a discrepância. Vai estar sempre vinculado à agência reguladora do país que vai fazer o registro do medicamento. É isso. Então não há mal, não há erro no off-label. O off-label ele é aceito, ele é reconhecido que existe o procedimento e ele acontece no nosso país. Ótimo. E vamos lá, doutora, a pergunta agora vai para a doutora Alessandra. Então, se a gente tem um medicamento que está sendo usado, tá, para outra finalidade que não a própria do medicamento. Ou seja, esse medicamento, ele ainda não está na bula, não foi liberado pela Anvisa, mas a Anvisa, ela permite. Então, se o médico opta em utilizar esse medicamento, ele está correndo aí algo jurídico, tem alguma implicação jurídica em estar fazendo uso desses medicamentos? Olha, veja bem. O médico, ninguém melhor que o médico para conhecer a necessidade do paciente. Então, é ele quem acompanha aquele paciente, é ele quem vê os exames, é aquele que sabe como é que foi a evolução daquela doença. Ninguém é melhor que esse profissional para prescrever um medicamento. É como o Alexandre falou, existem medicamentos off-label, existem excelentes medicamentos off-labels, que apresentam excelentes resultados. Então, não há por que esse médico, diante de uma situação concreta, ele não prescrever esse medicamento. É claro que isso depende do quê? Da autonomia do médico. Quando a gente fala nessa abertura, nessa possibilidade do médico em fazer essa prescrição, a gente fala do quê? Da autonomia do profissional de prescrever um medicamento que ele sabe que é o melhor para aquela situação concreta, ou seja, é análise caso a caso. Veja bem, não é no globo geral, ele não vai prescrever aleatoriamente, ele vai analisar o caso a caso. Aquele paciente, de acordo com que ele acompanha há algum tempo, é indicado aquele tratamento. Então, nessa situação, depende do quê? Da autonomia do profissional. É claro que, assim, ele não vai prescrever um medicamento que surgiu ontem, entendeu? Um medicamento que não tem qualquer segurança medicamentosa. O que eu quero dizer com isso? Os medicamentos, para serem tratados como off-labels, eles têm que estar dentro da medicina baseada em evidência. O que isso quer dizer? Ele tem que ser comprovadamente seguro e eficaz dentro daquele parâmetro, daquela situação. Eu gosto de dar muito exemplo, se você me permite, Flávia, tem o perigo que é a mídia. A divulgação, muitas vezes, que cai na popularidade. Então, nós tivemos, há algum tempo atrás, um medicamento que estava ainda em fase de testes. O Alexandre vai saber melhor que eu. O fosfoestalonamina, pronunciei certo? Fosfoetalonamina, é isso, né? Isso, certinho. Exatamente. Ele estava ainda em fase inicial, engatinhar, e caiu na mídia que ele era um medicamento que promovia a cura do câncer. A pílula da USP. Exato. A partir do momento que caiu na internet, virou um caos. Porque começaram a ter inúmeras ações judiciais exigindo que esse medicamento fosse prescrito pelo médico, divulgado, entregue, do que você quisesse imaginar. Só que não havia nenhuma comprovação de eficácia daquele medicamento. Então, olha aí, o médico se viu acuado, coagido de ter que prescrever um medicamento que ele nem sabia se era indicado. Mas na internet era como seguro. Então, o perigo que é do médico cair na modernidade, ou às vezes na exigência do paciente, né? A gente pode focar na exigência do paciente para fazer muitas vezes aquilo que não é o recomendado de acordo com a medicina baseada em evidência. Mas isso depende da autonomia do médico, tudo dentro da autonomia dele.
E hoje em dia a gente tem visto, né, como a mídia ela pode tanto construir informação como desconstruir, né? Hoje, inclusive, nós temos repórteres aí virando infectologistas, né? Então, é muito delicado mesmo essa situação. Inclusive, quando no decorrer aqui da live nós fomos falar a respeito da hidroxicloroquina, eu quero dar um exemplo do que a mídia pode ser capaz, né, nesse quesito. Então sabendo aí, pode ser utilizado, ok. Mas, Alexandre, quais são os riscos e os benefícios, então, da utilização desse medicamento? Bom, vamos falar dos benefícios primeiro, né? Os benefícios, a Alessandra até pontuou aí, você vai conseguir ter... você expande mais o olhar clínico, terapêutico, você vai buscar mais resolutividade no tratamento dos pacientes, aonde a pesquisa ainda está evoluindo. Às vezes tem pesquisas que estão acontecendo paralelamente ainda. Tá? Os medicamentos por si só, eles não se esgotam naquela finalidade de que ele foi prescrito. E é a mesma situação que está acontecendo hoje em dia na busca do Covid com o medicamento para a Covid. É a mesma ideia. Então, como os medicamentos não se esgotam, né, as moléculas não se esgotam na sua função, e tem muita coisa, gente, tem muita molécula que está aí, a gente faz o uso do medicamento, e quando você busca mecanismo de ação na bula, está lá assim, este mecanismo ainda não foi totalmente descrito. E você fala, poxa, mas eu estou tomando, né, e ninguém sabe como é que funciona. Olha, a gente não sabe, mas aí já sabe que funciona com parâmetros de segurança, eficácia e efetividade. Esse é um ponto. Então, os benefícios eu vejo como um avanço baseado naquela experiência mesmo dos profissionais, dos especialistas, na tentativa de busca de alternativas terapêuticas ou até complementares já a protocolos que já estão bem estabelecidos. Então, eu falo que meus colegas médicos, eles são incansáveis. Enquanto ele estiver arsenal terapêutico, ele vai querer usar. E o farmacêutico acaba enlouquecendo com isso, porque ele descobriu um medicamento, às vezes nem está registrado no Brasil, e ele fala, farmacêutico, quero saber, consegue, me traga isso para o hospital que a gente precisa. Então, assim, o benefício vai ser sempre esse, você conseguir mesmo ampliar a terapêutica, você conseguir facilitar o desenvolvimento também mais ainda da ciência, da medicina baseada em evidências. Então, são essas as vantagens. E outra, não se esgota no medicamento, né? Na situação. A gente está vendo com a questão do Covid. Mesmo com tantas situações que a gente não precisa, né, deixar cada uma detalhada no momento agora, mas está havendo sim uma busca mundial por algum medicamento que traga alguma resposta. E já estão vendo que às vezes a resposta não é tentar lá brigar com o vírus diretamente. Vamos fortalecer o organismo, que talvez seja uma situação melhor do que eu brigar com o vírus diretamente. Então, as alternativas estão sendo pesquisadas, mas sempre baseadas no caráter da ciência, tá bom? Das boas práticas, seguindo as legislações, seguindo referências éticas. Eu sempre ponto muito com isso daí, tá? E esses são os benefícios. Agora, dano. Eu vou te falar, como eu te falei, a questão do dano está envolvida a respeito do posicionamento do momento que o prescritor assume o risco de estar prescrevendo esse medicamento, tá? E não falando do off-label como prescrição médica, mas eu vou trazer um outro dano que traz essa questão da mídia que a gente acabou de pontuar. É da automedicação. Porque isso está fora do alcance do prescritor, fora do alcance, às vezes, até lá da farmácia por alguns momentos, mas eu falo que a automedicação induzida por essa divulgação de tantos doutores e tantos especialistas que a gente ganhou da noite para o dia, tá? Assim, de uma forma leviana e perigosa. Isso pode ser risco, sim. E isso já está trazendo um alerta para vários grupos de especialistas, buscando principalmente até o quê? Internações baseadas em hepatotoxicidade, tá bom? Em falência renal por algum motivo. Então começaram a estudar também quem está chegando com uma hepatite medicamentosa. Por quê? E aí está começando a descobrir que está tendo impacto, sim, dessa questão toda, não do off-label diretamente, mas, né, do que a mídia está colocando aí, e é perigoso demais para a população. Não adianta, o off-label tem que ter o acompanhamento do prescritor a todo momento. Tá?
tem que ter o acompanhamento de diagnóstico, de exame laboratorial, porque em algum momento esse off-label ele vai ter que tomar uma decisão clínica. Ou está funcionando? Continua. Não, não está funcionando. Retira. Não, está prejudicando. Para. É assim que vai funcionar. Então, benefícios existem, chegam até a modificar bulas. O off-label chega a modificar as bulas, chega a trazer novas perspectivas de novos fármacos e novas terapias. Essas são as vantagens. A desvantagem eu vejo quando o off-label é feito sem base na ciência. Se você não tiver um referencial teórico, me mostre teu referencial, aí você já está trazendo dano e aí você, né, o prescritor, tem o risco de ter que responder por isso. É tudo muito bem colocado, né? E assim, numa doença que chega com essa força que chegou, né, a Covid, então as pessoas ficam mesmo desesperadas, né? Porque no geral, eu acho que as pessoas gostam muito de um comprimidinho para alguma coisa, né? Falou assim que é para rejuvenescer, então o pessoal abusa mesmo. E aquela questão do, mal não faz, então eu vou tomar. Não faz bem, mas mal não faz? Gente, isso é um risco tremendo. Então, quando o primeiro medicamento ele já existe para, né, tratar algo, se você não tem esse algo, vai tomar esse medicamento. Então, as pessoas ainda que gostam, né, de se automedicarem, costumam usar mais que um, e isso tem uma interação, pode ter uma interação. Eu até recebi um depoimento de um amigo que a sogra estava passando mal, ninguém descobria o que estava acontecendo, chegaram a pensar que era câncer e foram, quando viram lá na frente, era excesso de uso de automedicação pela ivermectina. Isso foi um relato, né? Então, aqui o que eu gostaria de trazer a respeito que eu disse da questão da mídia, da responsabilidade que existe perante a mídia também, não é só de chegar e divulgar, tá? Porque eles fazem, né? Eles querem fazer com que aquilo seja disseminado o máximo possível. Então, se o máximo de audiência que tem é o importante, é o importante para eles, né? Agora, eu acho que eu não entendo por que acontece com a mídia, que quando eles falam, vamos falar que você está agora exemplo da hidroxicloroquina, tá? Porque eu acredito que várias pessoas que estão nos escutando agora não sabem do desfecho final. Então, o que eu não entendo é que quando a ciência chega em um determinado ponto, por que eles não voltam, sabe, para divulgar? Por exemplo, a hidroxicloroquina é uma medicação antiga, já é utilizada para malária, Sim. já é utilizado para algumas doenças reumáticas, e não foi à toa que ele foi testado para Covid. Mas como surgiu? Um médico francês fez um estudo, inclusive um desses estudos que são aí considerados estudos bons, que são os estudos randomizados, né? Mas é bom assim, o N dele era pequeno, ou seja, já tinha uma quantidade de pacientes pequena, que isso daí também já não devia nem existir. Se o estudo é pequeno, já não tinha nem que ir para frente. Então, ele fez esse estudo, e nesse estudo dele, ele viu a alteração da taxa de mortalidade. Então, vamos todo mundo utilizar essa hidroxicloroquina. E o que aconteceu? O mundo inteiro, de fato, começou a utilização da hidroxicloroquina. Só que, óbvio, vários estudos vão continuando, porque, inclusive, na própria questão da ciência, quem mais consegue consolidando os dados, isso é bom para o profissional, né? Conseguir publicações. Então, ninguém parou e vamos lá atrás dessa questão. O que foi acontecendo no decorrer dos estudos? Estudos bons, tá? Estudos que pegam os pacientes, dão a hidroxicloroquina e o outro grupo de pacientes dão um placebo, tá? Isso é um estudo bom. E ainda tem algumas outras considerações a respeito disso. Foram observando que em nenhuma fase da doença, nem tratamento precoce, nem doença leve, nem doença média, nem doença grave, a hidroxicloroquina trazia benefício, tá? Então, isso aconteceu. Até o último trabalho científico que foi publicado na Cochrane, que eles chegaram, inclusive, a avaliar o seguinte: olha, não faz efeito e ainda faz alterações, fazem mal. Esse aí mal é feito aqui. Obrigada, Alexandre. Então, ainda faz mal. Parem o estudo, tá? Porque a partir de agora já é antiético. Então, o estudo ele parou. Agora, o que eu quero falar para vocês? Que um detalhe que ninguém observou, que não saiu assim super divulgado na imprensa, foi o seguinte: esse primeiro médico francês
ele manipulou. Ele retirou os pacientes, retirou 6 pacientes. Um paciente que tinha falecido e os outros 5 pacientes que foram para intubação. O N já era pequeno. Então, ele ainda retirando os pacientes graves, teve alteração estatística óbvia, né? Se você não coloca o que foi ruim, óbvio. Inclusive, o mesmo médico ele voltou para a mídia este ano, acho que foi 4 de janeiro, acredito mais ou menos, se retratou, falou a respeito do seu trabalho, né? A revista teve que pedir desculpas. Vocês viram isso na mídia? Ninguém viu. Eu só estudando isso. Não, é retratação, ele veio trazer uma retratação. Exato. E aqui no Brasil você não vê ninguém comentando, né? É como se todo mundo apoiasse, né? Vamos todo mundo prescrever essa medicação, que é o medicamento que vai ajudar do milagre, tem muita gente aí faturando com isso, mas ninguém volta aqui para falar. Porque o negócio é o seguinte, a gente está construindo, ciência é isso, uma coisa que eu sempre falei aqui para as pessoas. Eu tenho o direito de ter a minha opinião. E se eu chegar em algum determinado momento e ver que aquilo, olha, provou que não está diferente, gente, eu vou chegar aqui e vou falar. Eu vou chegar aqui e vou me retratar. E ninguém teve sabe, essa delicadeza de virar e realmente falar. Mas pelo menos essa droga já saiu aí desse arsenal terapêutico, né? As pessoas já viram que de fato não A pode. colega está complementando aqui, ó. Esse estudo aí que você está falando, ele está provando que tem ineficiência comprovada. Exatamente. Exatamente. E o outro detalhe também era com relação aos malefícios, né? Que nós vimos vários efeitos cardíacos, né? Então, se a gente ainda pegasse a hidroxicloroquina e associasse com a azitromicina, aí mesmo que era mais um boom, né? Tá, então vamos lá. Continuando aqui o nosso bate-papo. Doutora Alessandra, então o médico viu que aquele medicamento está sendo utilizado para uma doença. E ele decide utilizar, mas ele não tem esse respaldo científico ainda, até o momento. Como que ele deve proceder entre ele e o paciente? Bom, como a gente disse, os medicamentos off-label, eles existem. E eles são muito indicados em inúmeras doenças. Nessas situações, a primeira coisa que o médico tem que fazer é, o médico identificou, não, para esse paciente, tal medicamento que é um medicamento off-label é um indicado. O que ele vai fazer? Ele vai conversar com o paciente. O que ele tem que fazer? Ele vai dar ao paciente o direito à informação. Como? Ele vai explicar para o paciente como é a doença que ele tem. Ele vai contar, olha, paciente, você tem uma doença que é assim, assim, assado. Ele vai explicar, dissecar essa doença de uma maneira compreensível para quem? Para o paciente. Ou seja, eu costumo dizer que o médico ele tem que baixar o nível. Porque o médico ele tem conhecimento técnico, que muitas vezes o paciente não tem. Então, ele tem que descer esse nível e explicar de uma maneira que o paciente compreenda. Tá, então o paciente compreendeu o quê? A doença. Aí ele vai dar para o paciente as opções de tratamentos. Então, vamos imaginar, tem um medicamento off-label, tem um medicamento tradicional, tem uma cirurgia, sei lá o quê. Tem 4 possibilidades. Então, ele vai demonstrar para o paciente, ou seja, ele vai explicar para o paciente todas as possibilidades que estão diante daquela situação que o paciente se encontra naquele momento. Quais são as opções de tratamento? Após ofertar para o paciente o direito à informação de uma maneira completa, concreta, compreensível para o paciente, ambos decidirão qual é a melhor opção de tratamento para aquele paciente. Então, o paciente vai falar assim, doutor, esse medicamento off-label é o melhor indicado? Aí o médico vai explicar, não, olha, para o seu caso, temos essas 4 possibilidades, mas esse medicamento off-label, eu acredito que ele vai apresentar melhor resultado. Ele vai explicar, por que eu estou colocando isso? Porque o médico ele tem que explicar para o paciente a condição de off-label, a particularidade desse medicamento. Porque ele não é um medicamento convencional. Porque o paciente ele tem que saber aquilo que pode ocorrer. O que é aquele medicamento, quais são as reações adversas, o que ele tem que prestar atenção nos sintomas posteriormente ao uso daquele medicamento. Então, ele precisa ter acesso a essas informações. Por isso que quando o médico prescrever esse medicamento off-label, tem que ser muito bem explicado. Então, quando o médico vai prescrever, o que o médico tem que ter?
conhecimento do que é aquele medicamento. E aí vai de choque o que você estava colocando sobre a hidroxicloroquina. Se esse médico, ele é um médico atualizado, ou seja, um médico que busca a atualização constante dos artigos científicos, do quê? De artigos científicos de renome, randomizado, duplo cego, né? Reconhecidos como testados em um número grande de testagem, ou seja, um artigo bom, positivo. Se o médico ele é um médico atualizado e ele identificou que esse medicamento que a gente conversou, né, que você expôs, ele é um medicamento que, na verdade, ele não vai fazer benefícios e sim riscos, então esse médico não tem que prescrever esse medicamento, porque se ele prescreve esse medicamento, ele vai colocar esse paciente numa condição de risco. Então, quando o médico ele prescreve um medicamento off-label, o que ele tem que ofertar para o paciente? Direito à informação, decisão compartilhada, ou seja, o paciente ele vai dizer se ele quer fazer uso ou não daquele medicamento. Após isso, o médico vai confeccionar um documento, que não é um documento burocrático, é um documento que deve ser feito de acordo com o paciente, que é o termo de consentimento informado. Nele, o médico vai explicar toda essa condição de reações, o que é o medicamento, quais são os sintomas, quais são as reações, os riscos. E aí o paciente assina, após a explicação. Então, o direito à informação antecede o termo de consentimento informado. Muito bom. Será que está todo mundo fazendo isso aí, hein? Bom, tá certo. Então, agora, espero que as pessoas aí estejam compreendendo, né? Que realmente esses medicamentos, eles existem, sim, eles podem ser utilizados, mas segurem aí que a gente vai ver até quando, né? Acho que já está um pouquinho claro o que vocês estão colocando. Primeiro, já mostrou o malefício, né? Para aqui. E, assim, agora a gente está vendo aí uma nova droga que está entrando, que parece que está entrando como foi a hidroxicloroquina. E eu quero que você fale um pouquinho para a gente, Alexandre, a respeito dela, que é a ivermectina. Como que esse remédio, de repente, ele veio parar para tratamento da Covid? Gente, de novo a situação de publicações, tá? Publicações podem ser feitas em vários tipos de revista, começa por aí. E é uma questão ética. Por isso que a gente tem revistas que são revisadas por pares, revistas essas que têm o nosso referencial, que tem um peso para você poder publicar nessas revistas. Para você conseguir publicar, né, nas principais fontes de pesquisa aí, de pesquisa, você vai ser questionado por pares, você vai ter que mostrar os resultados de verdade. Então é por isso que você tem que sempre ter, como profissional de saúde, saber aonde você está lendo os seus artigos. E tudo isso da ivermectina, pode falar. Até quero só fazer uma adendo com relação a isso que você está falando, que isso é muito importante, porque se as pessoas pensam que só porque o outro é médico, tá, ele é cientista, né? E não é isso. Cientista é uma coisa, e o médico ele pode ser cientista utilizando uma boa ciência. É assim, só para falar para você, gente, porque eu sou médica e eu já fiz residência, já fiz cursos, inclusive essas especializações que são feitas, inclusive, em finais uma vez por mês, já fiz de semana, já fiz tudo que vocês imaginarem, além da faculdade. E ninguém me ensinou a produzir algo, tá? Ninguém me ensinou, principalmente esses outros cursos, assim, né? Esses de finais de semana. Onde eu realmente, como eu devo realmente buscar, sabe, o que eu devo fazer, o que é um trabalho bom. Nada ensina. Na faculdade, eles dão uma introduçãozinha, assim, bem breve a respeito de metodologia. Eu tive um professor muito bom, o Elvésio Bueno, mas é uma área difícil, é uma área chata para a maioria. Então, assim, este conhecimento do que é bom, gente, médico, muitos não têm mesmo. Então, isso assim, é um depoimento que as pessoas acham. Não, então você não está sozinha, fica tranquila. Porque as pessoas falam que tem essa meta-análise. Gente, me mandaram uma análise, o pessoal está me mandando aqui por direct, que eu vou ler, que assim, eu hoje já não estou perdendo tempo mais com isso, sabe? Mas quando eu vou, inclusive, lá na referência bibliográfica, eu disse de onde que ele tirou, já vamos começar. A meta-análise de 40 pacientes, o N40. Que meta-análise é essa?
Não, e de estudos assim, que foram, inclusive, interrompidos no meio, sabe? Então, assim, para. Então, é só para falar para vocês que é diferente, é difícil. Existem, inclusive, cursos te ensinando a fazer buscas, tá? Busca no PubMed, por exemplo, isso existe. Então, não é só ir no Google e digitar, apesar de ter um Google acadêmico, mas não é só chegar e digitar e fazer, Deus me né? livre. E, inclusive, esse WhatsApp ainda é um negócio super prejudicial, porque, por exemplo, já me mandaram, gente, sabe quando te mandam artigos, aí vem com uma escrito assim embaixo, né? Algo super favorável. Eu recebi isso, inclusive, de uma hidroxicloroquina, que é super favorável. Eu, opa, deixa eu lá, né? Aí a maioria já vai passando isso pra frente sem ler. Quando eu abri, Nem lê, né? nem falava, não era nem do remédio. Então, enfim, pô, desculpa aí, não botar aí. Não, esses dias eu recebi um que estava assim, livre de conflito de interesses, né? Aí eu falei, ah, legal. Aí eu fui lá no rodapé superior, estava assim, patrocinado pela indústria farmacêutica, tal, tal, tal. Eu, hã? Então, assim, Livre de interesse, né? Super livre. super livre, não tem conflito de interesses, né? Não, não tem. Cara, mas quem patrocinou foi a própria indústria que vendia o medicamento que fez o artigo. Então, agora, olha, é um ótimo tema para a sua próxima live aí, ou próximas, ensinando um caminho das pedras para os colegas, entendeu? Vai ser bem legal, viu? Olha, eu vou te ensinar como procurar um bom artigo. Opa, Entendeu? Vai ficar bem legal a próxima. A gente pode ajudar aqui, ó. Opa, Mas, ótimo! como procurar um bom artigo, como ter uma boa referência. Agora, as sociedades, né, eu vejo no Brasil, nossas sociedades brasileiras de medicina em todos os aspectos, têm trazido bons resultados, boas articulações e orientações, viu? Eu falo que o colega médico ele não pode falar que ele está assim, desnorteado, não. Eu vejo que todas as sociedades são bem empenhadas em colocar um caminho, e até eu tenho visto, a gente até trocou bastante figurinhas sobre isso, cartas abertas à sociedade se posicionando, ó, isso eu não concordo, isso não está certo, então, assim, Sim. É bem interessante isso daí. Sim, tem ocorrido. Ah, tá, a gente ia falar sobre vermectina, né? Como é que isso aí foi? Foi um artigo, tá bom? Um artigo, assim, não tinha nada a ver, tá entendendo? O que aconteceu nesse artigo? Esse artigo ele foi feito da Austrália, esse artigo, e nesse artigo foi colocado uma experiência in vitro, tá bom? De uma dose de ivermectina, e essa dose de ivermectina que foi utilizada nesse artigo, tá? Esse ensaio é um estudo australiano da Universidade de Monash. E esse estudo só fazia, olha, in vitro a gente colocou durante 48 horas, eu até peguei, eu estava com o artigo aqui, a concentração era de 5.000 nanomol durante 48 horas, colocou lá e houve uma redução da carga viral lá do meio, que era um tecido lá de rins de um macaco lá, que eu esqueço o nome. Bom, enfim, esse meio de cultura aí, ele houve uma redução. Só que pegaram essa ideia, tá, desse estudo, desse artigo, e falaram, olha, colocaram in vitro a ivermectina, e a ivermectina matou Covid. Pronto, saíram falando isso. E foi o absurdo do absurdo que desencadeou tantas outras coisas absurdas que a gente está ouvindo por aí. Infelizmente, até mesmo de colegas da área da saúde que estão colocando firme. Tá? E aí vem só esse ponto da questão da ivermectina, que quando a gente calcula essa dose que foi colocada in vitro, ninguém ainda tentou isso em ser humano. Tá? Ninguém. Buscando na literatura no geral, o que a gente encontrou foi de uma dose de 20 comprimidos, que dá mais ou menos 120 miligramas, utilizado aí em um desses estudos publicados. Tentou-se essa dose, já é uma dose assim bem suficiente, a qual é 17 vezes ainda menor do que a dose que foi usada no estudo in vitro, em uma célula. Ou seja, para chegar nesse valor e tentar responder como é que isso acontece no organismo do ser humano, a gente ainda não consegue, e nem é uma coisa que daria, do ponto de vista toxicológico, você vai gerar dano ao paciente de usar essa dose. Então, não há como mensurar o que foi feito lá in vitro, administrando ao ser humano. Totalmente diferente. Sistemas diferentes. Né? Então, é daí que surgiu a questão do uso da ivermectina.
Agora também o interessante é que surgiram estudos depois, né? Já utilizando a ivermectina, alguns estudos, mas muito poucos ainda, utilizando aí, com o N muito pequeno ainda, viu, Flávia? É muito pequeno o N, colocando o uso de ivermectina junto com o placebo. E começaram a perceber que realmente, nossa, houve uma queda, né, da taxa viral. Sim, houve uma queda da taxa viral usando ivermectina, e o placebo houve uma queda até um pouco maior do que a própria ivermectina. Pra você ter uma ideia. Tem uma queda de carga viral, porque a gente tem o clearance, né, de viral. O organismo vai depurando o vírus. Então, assim, os estudos não estão mostrando até o momento nenhuma correlação. E olha que tem estudo, tá, acontecendo da ivermectina para tanta coisa, se vocês soubessem, para tratamento de câncer, até para malária, está sendo estudado. Está sendo estudado. Mas quando uma pessoa fala para mim, fala assim, eu vou porque a ivermectina, eu tenho escutado tantos relatos eu tenho escutado, que nós colocamos numa cidade inteira como precursora aí de um pré-tratamento. Ok. Mas assim, você fez, não, deu certo, 1000 pessoas, ninguém morreu de que eu dei ivermectina. Mas a gente sabe, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista legal, que está faltando dados aí na tua conversa, tá entendendo? Então ninguém está conseguindo. Eu não estou falando que não pode, tem uma certa revolta aí do não pode, não pode, não pode. Eu falei, não, pode. Eu estou falando que o off-label pode. Pode. Mas me explica baseado com que, como que você está conseguindo essa resposta. Entendeu? Mas assim, se a gente for olhar a molécula ivermectina, o que nós temos de, né, dados exatos, ela funciona muito bem com artrópode, tá entendendo? Ela é antiparasitário. Nossa, esse dia eu fui estudar ivermectina, eu lembrei da minha época de infância. Globo Rural tinha uma propaganda do Ivomec. E olha como é que são as coisas, né? Hoje que eu fui ver que aquele Ivomec, então, era a famosa ivermectina, tão utilizada na terapia, né? Na parte veterinária. Então, em si, o que eu tenho para falar sobre a ivermectina é que eu não tenho dados. E os estudos estão acontecendo, tá bom, gente? Está acontecendo. Não estou falando que a ciência é omissa, mas nós não temos nenhuma correlação ainda de como essa molécula poderia interferir de alguma forma dentro do vírus. A gente não tem nada disso. O que nós sabemos muito bem é como é que uma vacina funciona contra o vírus. A gente sabe com detalhes isso. Mas a gente não sabe como é que essa molécula funciona. E detalhe, a gente também não tem, né, quem está fazendo uso, não está chegando nem perto, muito longe, tá entendendo? Do que o in vitro mostrou, tá? Então, você está chegando, assim, em uma dose minúscula. Não há comprovação, nem de forma profilática, inicial ou durante. Ninguém falou nada sobre o uso dessa ivermectina, assim ninguém também tem nada publicado de hidroxicloroquina ou cloroquina ou anita da vida. Não tem, não temos. Tá? São levantamentos de hipótese e sempre quando você vai buscar você vai buscar a fonte, você vai buscar a fonte, lá na fonte, tá entendendo? A gente vai descobrir que ela é fraca. Quando você vai descobrir a fonte desses, que nem você falou da hidroxicloroquina, você vai ver que a referência inicial ela é cheia de falhas, ela é fraca a evidência. Quando eu for buscar da ivermectina, você vai ver também a mesma fragilidade. Tá? Assim, foi distorcido. E por essa distorção, gera esses resultados. É um perigo, tá? Eu gostaria até de aproveitar os ganchos que você deu aí para fazer falar algumas coisas aqui. Por exemplo, ivermectina é uma droga que já é fornecida pelo SUS. Então, tem estados aí, né, cidades comprando, falando, eu comprei ivermectina, agora estou oferecendo de graça. Gente, já era de graça, para começar. Né? A outra coisa é porque, de fato, ela não veio do nada, ela já foi estudada in vitro, ou seja, fora do ser humano, pega lá, coloca vírus, coloca numa plaquinha, tá, gente? Coloca o remédio. Então, ela foi estudada já para dengue, HIV, Zika e agora, né, coronavírus. Então, quando fez isso nessa plaquinha, que diminui a carga viral, tá? Ele não é citotóxico, não vai lá e mata o vírus, mata a carga viral, é diferente, tá bom?
viu-se que diminuía, mas diminuía, gente, para todas essas outras doenças e não faz efeito. Quando coloca no ser humano, o ser humano é um outro imerso, né? Uma realidade, outro universo, é uma realidade completamente diferente. Isso que o Alexandre falou, a dose utilizada foi 17 vezes mais alta, tá? A gente pega um comprimido, então aquilo vezes 17 vezes. Ou seja, isso mata, isso é tóxico, altamente tóxico. Isso que você disse é muito engraçado, porque de fato eu tenho pego colegas assim. Eu tô tomando, eu tô passando, mas óbvio que eu não passo nessa dose, eu tô passando na dose de matar piolho, né? Piolho Então, com Covid. então, né, gente? E um detalhe que eu achei bem interessante, Alexandre, foi que a ação dele é em neurotransmissores dos parasitas. Então, assim, vírus não tem neurotransmissor. Não. Como é que vai agir? Então, eu acho que é bem difícil linkar. Pode ser que surja alguma coisa aí? Pode, né? Pode ser. E essa questão da carga viral é o seguinte, a gente sabe que as pessoas que têm doenças mais altas, né, mais graves, aí, que ficam em UTI, apresentam uma carga viral mais elevada. Contudo, nós vemos muita história, tá? Porque falando novamente que o corpo é diferente, então vamos supor que eu estou assintomática, fui encontrar com a Alessandra, abracei a Alessandra e fui encontrar com o Alexandre, abracei o Alexandre, todos nós ali, né, confraternizamos, sem máscara, todo mundo junto. A Alessandra também teve só assim, teve uma diarreia. Vou dar uma diarreia para a Alessandra. E o Alexandre, desculpa, Alexandre, mas você foi para UTI nessa situação aqui. Ai, ai. Não, tira, tá? Não, eu quero da Alessandra, pelo amor de Deus. Então tá bom, eu não quero nada para ninguém, mas assim, o que eu quero falar é que a gente vê histórias aí inclusive, artista que ficou em quarentena o tempo todo, recebeu o parente, abriu uma exceção porque ele não tinha sintoma nenhum e a artista morreu. Tá? Então não é porque a carga viral é mais baixa que ela pode não te matar. Ela pode sim te matar. Então isso daí não fez efeito, né? E a outra coisa interessante que você falou, que é quando a gente observa, né, uma cidade, primeiro que observar não garante comprovação de nada. Pode levantar uma hipótese. Opa, peraí. Então, foi o que viram, né? O pessoal está muito falando com relação à África, que na África ela é utilizada para profilaxia de filariose. Então, lá eles viram que as cidades que tomavam estavam tendo menos casos. Só que, gente, é um contexto, é um mundo com uma série de informações que você não controla. Então, por isso que a gente precisa desse trabalho, que a gente fala que controlado, randomizado, aleatorizado, duplo cego, se for triplo cego, melhor ainda. Por quê? Para a gente controlar os vieses, que são os pontos que podem aí estar mudando a resposta. Então, se o local a gente tem pessoas mais esclarecidas, se a pessoa já for mais esclarecida, gente, ela já está lá na frente, tá? De não ter Covid e não ter Covid grave. Porque ela vai utilizar máscara, ela vai tomar as condutas de distanciamento social. Se a pessoa é mais jovem, sim. Não, assim, é só para somar isso com você. Eu vi uma reportagem no YouTube essa semana de uma cidade que falou, nós não tivemos mais casos de Covid. O repórter perguntou lá para o prefeito, e aí, qual foi a mágica que você fez? Você usou ivermectina? Aí ele falou, eu usei. Mas também nós usamos o quê? Todo mundo ficou em casa, ninguém se contaminou, todo mundo usou máscara, todo mundo fez higienização e nós investimos bastante em educação. Aí eu virei e perguntei, comecei a pensar, né? Poxa, será que foi ivermectina, meu amigo, que fez o resultado? Pelo amor de... Ele mesmo estava falando as ações que ele fez. Ele fez o quê? Interrupção da transmissão. E é uma das grandes ações. O que a gente está tentando interromper como? Com vacina. Mas tem ações paralelas para interromper a transmissão? Tem. Então, essas foram feitas na cidade. Ele percebeu uma redução. Agora, assim, só para falar, é a interrupção que vai diminuir. Tá entendendo? São as medidas de higiene. Esses dias, no começo, eu peguei Covid. Eu fiquei muito mal com Covid. Eu demorei 30 dias para me restabelecer pós-Covid. Eu fiquei a ponto de ir para UTI. Eu não fui para UTI porque eu tenho medo de UTI. Eu trabalhei no UTI há muito tempo. Eu segurei até o último momento. Te juro. Eu cheguei a ficar com o telefone do SAMU na mão para me chamar, para me socorrer, caso eu passasse mal naquela noite. Assim, eu fiquei muito mal.
E aí eu vejo essa situação que está acontecendo e eu falo, gente, a questão é evitar o contato. E aí eu comecei a prestar atenção como a gente evita contato. Uma coisa quase impossível. Sinceridade falando. Você mesmo isolado em casa. E olha que eu fiz microbiologia, eu fiz tudo quanto é tipo de contaminação. Então você entra naquela paranoia do álcool gel, do álcool gel, do álcool gel. Mas se você começar a se policiar, você vai ver que a toda hora você bota a mão na mucosa. Você vai ver que toda hora você faz um negócio. E aí eu saí até eu tava junto com a minha namorada, a gente tava andando, e eu ficava com ela assim, ó, contaminou. E ela começou a ficar paranoica. Aí ela andava a fazer mais outra coisa. Aí acabou de contaminar de novo. Eu passei álcool. Mas você passou álcool, botou a mão ali naquele negócio, na maçaneta. Você não viu que pegou, que contaminou teu celular e você de novo contaminou. Então, assim, se você observa mesmo a nossa conduta como seres humanos, normalmente, no dia a dia, tomando cuidado com restrição, tua chance ainda de contaminar existe. Reduzida. Mas ela não para, porque em algum momento você vai coçar uma mucosa, você vai colocar a mão na máscara de um jeito, vai pegar uma coisa, vai colocar a mão de novo ali, você vai se contaminar se tiver esse tipo de contaminante para todo o meio ambiente. É meio paranoico com isso. Mas assim, eu queria te colaborar a isso, porque o prefeito falou tanto lá na cidade, todo orgulhoso, uma cidade de não chega a 8 mil habitantes, é bem pequena, mas quando ele fala que além da ivermectina, aí ele fala, usei ivermectina, eu fiquei atento, opa, e aí? Mas também nós investimos em educação, em barreiras e usamos... meu amigo, então também você fez a tua lição de casa, né? Então... Isso é verdade. Nossa, é muito difícil. Eu fico imaginando, Alessandro, para você ainda que tem criança, né? Porque para a gente se controlar é difícil, imagina para controlar as crianças. Nossa, nem me fale. Dificílimo. Criança que coloca a mão em tudo. Por mais que oriente, passa álcool em gel, minha filha tem 11 anos, põe máscara. A hora que eu vejo a máscara tá aqui embaixo. É difícil. Muito difícil. Tá, o pessoal já está perguntando aí como seguir para o outro remédio, que é a famosa Anitta. Vamos lá, Alexandre, o que você conta para a gente da utilização da Anitta também? Olha, vai pelo mesmo caminho da ivermectina, não muda, tá bom? Não teve resultado, até pararam de falar. Eu acho um lado bom quando a Anvisa escuta que essas substâncias estão na moda, rapidamente ela já edita uma RDC colocando o medicamento, né, para ser obrigatória a prescrição médica, isso é bem importante por parte da Anvisa. Não houve nenhum, aí fizeram paralelo com outras substâncias e eu vou te falar, tem muita influência de mercado nessa história, tem muita gente jogando fake news mesmo, tá bom? Nas redes, tem gente patrocinando sim, sites aí que são fracos, de novo, é referencial. Infelizmente acabam cogitando isso, e isso tem um valor no mercado, gente. Tem um valor no mercado. Por isso que a gente tem uma barreira grande, que são os profissionais de saúde, que é o médico, que são os estudos, que é a farmácia. A farmácia é estabelecimento de saúde, ela está aí, ela é parceira, né, do prescritor, nesse sentido, seguir esses rigores, entendeu? Então, assim, esse medicamento ele veio na mesma, tá? Na mesma situação. E aquela história, mal não faz. Não faz até que ponto? Né? Porque as pessoas estão fazendo associações, ninguém está fazendo monodose. As pessoas estão misturando medicamentos. E as pessoas também estão relatando estragos vindo dessas interações medicamentosas, tá? Então, assim, a gente fica falando da prescrição. Eu vi que, infelizmente, alguns prescritores estavam até meio rebelando, porque tem muita gente falando não pode, não pode. Não, a gente não está falando não pode. A gente está falando que pode, mas tem responsabilidade com isso. Realmente. Disse tudo aí. Até você falando com relação a essas questões de interações, eu lembrei que a respeito da ivermectina, que a droga, quando você toma a droga, ela não tem ação no sistema nervoso central, ou seja, gente, ela não chega lá no cérebro. Mas pode acontecer a associação do uso desse medicamento com anticonvulsivantes, com medicações que tem no sistema nervoso, exatamente, benzodiazepínicos, e fazer com que a droga entre no sistema nervoso central. Então, a gente, mais uma vez aí, cabe, né, ter muita cautela, e principalmente com essas doses malucas, que, inclusive, ninguém sabe de onde que essa dose que é utilizada, que são várias, não é só um protocolo, né, são vários tipos de protocolo, um toma de tantos dias, outros de tantos
de tantos e tantos dias e ninguém sabe de nada. E parece-me que essa semana vai sair alguma coisa aí a respeito da ivermectina no guideline da OMS. Vamos ver o que a gente espera também, né? E com relação ao detalhe da Anitta, é, eu vi aqui que ela nem atinge a circulação, né? A circulação sanguínea. Então, se a gente tem uma doença aí, que é uma doença sistêmica, né? Que atinge principalmente o pulmão, aqui cabe também, e ela nem chega no sistema sanguíneo, como que ela vai chegar ali para ajudar? Pulmão, eu não sei. Mas tem aquele detalhe que você falou, né, Leixa? Tem remédios que a gente realmente não sabe como que ele age de fato. Mas é para ter um pouquinho aí com relação à Anitta, como uma interrogação também nesse quesito. E teve uma outra informação que foi divulgado no trabalho científico que foi feito, inclusive foi um trabalho brasileiro, já foi um trabalho também randomizado, que inclusive eles pararam de falar a respeito porque viu que não tem efeito. Mas eu achei interessante porque, assim, lá colocava também, mais uma vez, a avaliação de carga viral e colocava que a pessoal que usou a Anitta, tá? Tinha reduzido a carga viral em 55% e o placebo em 45%. Mas uma avaliação criteriosa desse artigo, esse 55% não é real, tá? Você calcula de todo jeito que você quer e isso representa 48%. Então, se 48% do placebo com 45% 48 de Anitta e 45 de placebo, a gente já observa que, gente, é a mesma coisa, né? Aqui não tem diferença estatística nenhuma entre um e outro. Então, acho que foi por isso que o pessoal já entendeu que não faz efeito e ninguém não se fala mais nisso, né? Não se Então, fala, não se fala. não se fala mais nisso. Isso é bom, pelo menos. Tá, então vamos lá. Com as evidências que nós temos, Alessandra. Então, hoje a gente já tem evidências aí fortes, falando que hidroxicloroquina não de jeito nenhum. Ivermectina, os estudos que mostraram, os bons estudos que até o momento mostraram, mas com N não muito grande, já mostra também que não tem efeito nenhum. E ainda, no caso, por exemplo, da hidroxicloroquina, que causa malefício, como fica se o médico decide prescrever, continuar a prescrição dessa medicação, mesmo assim, isso já vem a configurar crime? Olha, veja bem, como eu disse no começo, o médico ele tem autonomia. Ele tem autonomia do quê? De agir, ou seja, consultar o paciente, identificar o problema e prescrever aquilo que é o correto para aquele paciente. Essa é a autonomia do médico. Ele que é quem conhece o paciente, sabe aquilo que é melhor para ele. É o médico. Contudo, quando o médico, ele existe na ciência médica, como vocês acabaram de colocar brilhantemente, para uma aula praticamente, sobre os artigos científicos, então, sobre todo esse estudo. Se o médico sabe que esses medicamentos, a ivermectina, a Anitta, a hidroxicloroquina, qualquer outro medicamento, não faz bem, mas pode ainda mais fazer mal para o paciente que já está debilitado, quando o médico tem essa informação e mesmo assim ele age, eu vou prescrever, ele assume um risco, não é mesmo? Então ele age de acordo, ele entra em choque de acordo com o princípio da bioética chamado princípio da não maleficência. O que é esse princípio da não maleficência? Resumindo bem de uma maneira bem simples. O princípio da não maleficência é o dever do médico não agir de modo a causar dano no paciente. Então, se ele sabe que aquele medicamento não fará benefício nenhum para o paciente, pelo contrário, a chance de ele fazer malefício é grande, e mesmo assim ele prescreve por qualquer outra coisa, viés político, ideologia, o que for, ele pratica uma conduta contrária àquilo que é benéfico para o paciente. Então, ele assume os riscos, que ele pode ser processado civilmente. Vamos imaginar que o paciente ele venha, em decorrência da prescrição do médico, ele venha a ser internado numa UTI e passe por N situações de períodos de internação. Aquele gasto financeiro que esse paciente teve, o dinheiro gasto para a permanência dele no hospital, esse médico pode ser obrigado a reparar. Então, temos o dano material. O dano moral, o abalo psicológico que esse paciente sofreu, também esse médico pode ser obrigado a indenizar. Isso no viés civil. Dentro do viés penal, se esse paciente sofreu uma lesão culposa, ou até mesmo se ele veio a falecer, a gente pode falar no homicídio culposo, então tem todo esse viés dentro do Código Penal. E também não podemos esquecer do Código de Ética Médica,
que fala da autonomia do médico de indicar para o paciente aquilo que ele entende melhor. Contudo, o médico não pode agir contrário ao princípio da não maleficência. Então, se o médico ele tem esse conhecimento de que aquele medicamento fará mal e mesmo assim ele prescreve para o paciente, ele pode ter cometido, então, uma infração ética prevista no Código de Ética Médica. O que acontece muito, que a gente verifica, é que hoje em dia a gente está diante de uma questão muito mais ideológica. O Brasil ele vem passando por um momento de rivalidade. Ah, eu sou a favor de um partido político, eu sou a favor de outro, e aí a mídia entra para fazer esse choque, esse prejuízo que é muito ruim para toda a população. Então, essa disseminação, essa divulgação de medicamentos, de informações que não são verídicas, só causam prejuízo a toda a população. Esses dias atrás, eu tomei conhecimento de uma decisão judicial que eu achei excelente. Se quiser, depois eu até divulgo. Quem quiser, me manda um direct que eu mando no privado. A situação é o seguinte. O médico, ele recebeu uma paciente no seu consultório com sintomas de Covid. Ela estava com sintomas de Covid. E ele falou assim para ela, você paciente, você precisa fazer o exame para detectar. E ela falou assim, não quero fazer o exame. Não preciso de exame nenhum. Eu quero que você me prescreva os remédios do presidente. Aí ele, oi? Não, eu quero os medicamentos do presidente. E aí ele falou assim, olha, quais são os medicamentos? Ivermectina, hidroxicloroquina, bom, a gente sabe. E aí o médico falou assim, não, eu não vou prescrever. Não, esses medicamentos não são seguros. E aí, a partir dali, ela começou diversas ofensas, enfim. E aí ela saiu desse consultório, foi para a internet e acabou com o nome desse profissional. Acabou. Divulgou tudo aquilo ali aos olhos dela. Esse médico ingressou com uma ação de indenização por danos materiais, danos morais em face dessa paciente. E ele ganhou. E na sentença judicial, o juiz vinha pedindo desculpa pela conduta dessa paciente, que foi de uma maneira totalmente desonrosa, tinha a intenção de prejudicar a moral desse médico que estava agindo de acordo com aquilo que é o indicado para toda a sociedade. Então, o médico agiu certo e mesmo assim foi difamado, trocando em miúdos. No final, o juiz chega e ainda pede desculpa em nome da sociedade brasileira para esse médico. Tamanho absurdo que foi ocorrido. E diante de todos esses profissionais da saúde, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfim, todos esses profissionais que estão na linha de frente, passando pelos piores momentos em prol da nossa saúde. Então, assim, a gente realmente tem que ter um pouco mais de consciência e olhar para o outro lado, né? Não sei se eu saio um pouco do tema, mas, enfim, dentro da perspectiva da não autonomia, o médico ele não pode prescrever aquilo que não é indicado para o paciente, aquilo que é reconhecido como prejuízo para a saúde do paciente. Acho que foi muito bem colocado esse exemplo que você deu, então, muito ilustrativo, muito bom. Bom, pessoal, já estamos aí nos nossos momentos finais. Acho que, assim, aprendi muito com vocês. Não sei se vocês querem falar alguma outra coisa, fiquem à vontade. Alguém quer complementar alguma coisa? Não, eu falo que esse tema não se esgota aqui, Flávia. Você pode, né, chamar a gente para conversar mais sobre o assunto. Eu acho que quanto mais a gente orientar, elucidar, e é o papel da live, ela é educar também, entendeu? Com informações reais e dando um norte para os colegas. Eu falo para você, te parabenizo por essa, né, essa ideia que você teve, que é excelente, e uma visão, né, da medicina, da farmácia e do direito, que eu achei ótimo, né? Eu acho que deve acontecer mais. Talvez eu que convide vocês para o meu perfil depois. À disposição. E aqui até queria falar, ainda bem que você ficou bem, viu? Espero que todas as pessoas também fiquem bem. Aí, graças bem. a Deus. Alessandra, quer falar mais alguma coisa? Eu quero, assim, se eu posso aconselhar as pessoas que vão receber essa live, às vezes não estão assistindo nesse momento, mas que receberão a divulgação dessa live, eu sugeriria que tenhamos mais prudência com aquilo que a gente divulga na internet. É muito comum que as pessoas achem que só porque está na internet, não vão me descobrir quem eu sou. Ninguém está me vendo, vai lá e posta aquilo que acha que não tem problema nenhum. E não sabe a quem vai chegar aquela informação. Então tenha mais prudência, tome cuidado. Tome cuidado quando você receber uma orientação medicamentosa,
verifique a fonte, verifique se é um artigo científico de renome, se é ou se é apenas um boato aleatório. Então, assim, antes de você tomar uma conduta do medicamento ou uma propagação de informação, tome esse cuidado. Tome esse cuidado, porque aquilo pode refletir na vida e até mesmo custar a vida de uma outra pessoa. Flávio, muito obrigada. Alexandre, obrigada, adorei, viu? Ah, que isso. Eu adorei esse bate-papo. Foi um triplo aqui que eu não tinha feito. Eu estava bem ansiosa, foi muito bom. Vocês me deixaram, inclusive, muita vontade, enriqueceram muito essa proposta que eu tinha. E é isso, né? Eu sempre acreditei que a informação é o que muda, sabe? Eu sou aquela que penso assim, quando a gente tem um professor, sabe? Aquele que a gente chama de mestre. Mestre, para mim, é aquele que quer que o seu discípulo, o seu aluno, seja melhor que ele. Então, o meu intuito sempre foi esse. Eu não me importo, sabe? Assim, não tem essa vaidade ali nessas pessoas serão melhores ou não. Eu não me importo que a divulgação de coisas que sejam comprovadas, que sejam reais, de fato, sejam divulgadas. E eu acho que vocês vieram aqui, fizeram esse papel, por isso eu agradeço muito. Eu sei que todo mundo aí já está, né, saturado com relação a esse assunto, porque está machucando, né? Porque ele está roubando pessoas que a gente ama do nosso convívio. Mas uma hora isso vai passar. Acho que quanto mais nós nos unirmos, mais rápido esse processo vai passar. Então, quanto mais a gente aí ficar, né, mais restrito, tomando cuidado, mais ele passa. E vai passar mesmo porque pandemias passam. Só todo mundo ficar em casa, muito cuidado. Gostaria de agradecer todo mundo aí que ficou bravo até o final aí com a gente, né? Muito bom, É um muito público bom. guerreiro aí, tá junto aí. Tem o público guerreiro. Isso aí, obrigada a todos.